Uma operação militar. De madrugada. Explosões na capital, em Caracas. E de repente a notícia: o líder de uma nação capturado. Nicolás Maduro está preso. Mas a pergunta que ecoa por todo o continente não é como, né? E agora? Exato. O que acontece no dia seguinte? Um vácuo de poder. O risco de uma guerra civil. Ou o começo de uma nova era para a Venezuela. E se essa prisão, em vez de ser a solução, for o estopim para uma crise ainda maior? O que realmente acontece com a Venezuela a partir de agora? Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma análise importante sobre política e atualidades. Ok, vamos tentar organizar essa avalanche de informações. A notícia da captura do Maduro chocou o mundo, mas assim, a verdade é que essa crise não começou hoje. Para a gente entender o tamanho desse terremoto político, a gente precisa voltar um pouco, né? Quem era Maduro antes de se tornar essa figura? Pois é, a trajetória dele é uma coisa, assim, impressionante. Ele sai de um posto de motorista de ônibus e líder sindical do metrô de Caracas. Certo. Político do Hugo Chávez. Ele foi um dos fundadores do Partido do Chávez, o movimento Quinta República. E ele ganhou notoriedade mesmo na campanha para libertar o Chávez depois daquela tentativa de golpe em 92. Então a lealdade veio antes de tudo. Muito antes. Ele era um militante dedicado, um verdadeiro crente na causa desde o comecinho. E daí pra frente foi uma ascensão, assim, meteórica, certo? Deputado, chanceler, vice-presidente. Isso. Até assumiu o poder em 2013, depois da morte do Chávez. Mas o governo dele foi bem diferente. Completamente diferente, faltava, assim, o carisma do antecessor. E o governo Maduro foi marcado por uma escalada de autoritarismo e uma crise socioeconômica, nossa, brutal. Hiperinflação, violência, aquele êxodo em massa de refugiados. Exato. E para se manter no poder, ele reprimiu a oposição com muita força. Em 2014, por exemplo, aqueles protestos levaram à prisão do líder Leopoldo Lopes. Lembro bem. Em 2015 foi a vez do prefeito de Caracas, o Antônio Ledesma. Certo. E em 2017, depois de mais protestos violentos, ele deu o golpe de mestre, digamos assim. Ele criou uma Assembleia Constituinte com poderes ilimitados, passando por cima do parlamento. Que na época tinha a maioria da oposição. Exatamente. Ele basicamente criou um poder paralelo para anular qualquer adversário. E aí as eleições viraram tipo uma formalidade. A de 2018, por exemplo, que a oposição boicotou e muitos países, incluindo os Estados Unidos, não reconheceram. Sim, e foi nesse vácuo que surgiu a figura do Juan Guaidó. Que se autoproclamou presidente. Isso, ele foi reconhecido por dezenas de países, mas na prática ele nunca conseguiu tomar o poder de fato. Por quê? Porque o Maduro se segurou, apoiado pelo judiciário e principalmente pelas Forças Armadas. E aí a pressão internacional só aumentou, especialmente com a volta do Trump à presidência dos Estados Unidos. E essa pressão veio com tudo. Os Estados Unidos acusaram Maduro de liderar o tal Cartel de Los Soles, que foi classificado como organização terrorista. E chegaram a oferecer uma recompensa de $50 milhões por informações que levassem à captura dele. Quer dizer, essa operação militar não surgiu do nada, né? De forma alguma, foi construída por anos. Então, o que a gente sabe sobre a operação em si? As fontes falam de uma ação militar dos Estados Unidos com explosões em Caracas. O objetivo parecia claro. Sim, mas tem um detalhe importante. Segundo o senador republicano Mike Lee, que teria conversado com o secretário de Estado, o objetivo era um só: prender o Nicolás Maduro para que ele seja julgado por acusações criminais nos Estados Unidos. Ah, então não era uma intervenção para trocar o regime. Pela versão deles, não. A ação militar teria sido para proteger as equipes que estavam executando o mandado de prisão. Uma ação policial em escala militar, então. Exato. Uma tentativa de enquadrar coisa diferente. E isso muda tudo. A pergunta é: quem ganha e quem perde poder imediatamente com essa jogada? Bom, os ganhadores óbvios no curto prazo são o governo dos Estados Unidos sobre o Trump, que cumpre uma promessa, né? E a oposição venezuelana, que vê o maior adversário neutralizado. E os perdedores? Todo o aparato chavista. E os aliados internacionais do Maduro, como Rússia, China, que agora precisam se reposicionar correndo. E as Forças Armadas da Venezuela? As fontes citam um número de 109 mil militares na ativa. Onde eles ficam nessa história?
Eles podem ser a chave para o que acontece a seguir? Essa é a grande incógnita, a pergunta de $1 milhão. Certo. As Forças Armadas foram o pilar que sustentou o Maduro. A lealdade deles vai ser testada agora e muito. E essa lealdade pode não ser tão sólida. Pode não ser. Eles podem tentar manter o regime, podem se fragmentar ou podem tentar negociar uma transição. A reação deles nas próximas horas é o fator mais crítico para a estabilidade do país inteiro. E o povo venezuelano, a gente está falando de anos de crise, de protestos, repressão. Como a população reage a uma notícia dessas? A sociedade venezuelana está completamente fraturada. Dividida. Com certeza, a gente vai ver celebrações nas ruas, muita gente comemorando, da oposição, de quem sofreu com a crise. Mas também tem um outro lado. Exato. Existe uma base chavista que pode reagir com violência. O risco de um vácuo de poder levar ao caos generalizado é real e é imediato. Então, a prisão do Maduro não é um ponto final? De jeito nenhum. Pode ser o começo de algo muito pior. Pode ser, sem uma liderança clara, sem um plano de transição que seja aceito por todo mundo, a Venezuela pode mergulhar num conflito interno ainda mais profundo. Porque tirar o líder não remove a estrutura, né? Exatamente. Você não remove a estrutura de poder, as milícias, a polarização que ele construiu por anos. E agora eu quero saber de quem nos ouve. A prisão de Maduro resolveria a crise da Venezuela ou poderia piorar ainda mais a situação? Comenta aí a sua opinião. E a onda de choque dessa operação já atravessou as fronteiras, né? O Brasil é um exemplo perfeito da divisão que isso causa. As reações dos políticos brasileiros foram imediatas e, assim, totalmente opostas. De um lado, a direita comemorando abertamente, sim, figuras como o deputado Osmar Terra, dizendo que os ditadores estão em pânico. O Luiz Felipe de Orlans e Bragança afirmou que este é o fim do modelo que a esquerda admira. E o general Girão postou um Viva a Liberdade. Queremos o mesmo para o Brasil. Para eles, é uma vitória da democracia, um aviso para outros regimes aqui na América Latina. E do outro lado do espectro, a esquerda classificou a ação como um crime. Exatamente. O deputado Carlos Arratini, do PT, chamou de ataque à soberania. E ligou diretamente ao interesse no petróleo. Isso, o interesse dos Estados Unidos no petróleo venezuelano, que tem uma das maiores reservas do mundo. A deputada Maria do Rosário falou em escalada de guerra do governo Trump. E o José Guimarães classificou como agressão criminosa. Ou seja, uma guerra de narrativas completa. Enquanto isso, o governo brasileiro, o presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, silêncio. Um silêncio que diz muito, né? Diz tudo. É uma posição delicadíssima para o Brasil e para toda a América do Sul. A instabilidade na Venezuela tem consequências diretas para a gente. Crise de refugiados, segurança na fronteira. A reação da região vai ser crucial para definir se a situação escala ou se a gente consegue buscar um caminho diplomático. No fim das contas, né? A captura de um homem, mesmo que seja um presidente, não é a captura de uma ideologia inteira. Não é o fim de uma crise que, nossa, levou décadas para se formar. As imagens de hoje são históricas, sem dúvida. Mas a história não termina aqui. De jeito nenhum. O futuro da Venezuela está em aberto de uma forma que não esteve nos últimos 25 anos. As decisões que forem tomadas agora, nos corredores do poder em Caracas, em Washington e aqui no Brasil, Certo. vão desenhar o mapa político da América do Sul pelas próximas décadas. A única certeza, eu acho, é que a incerteza vai reinar por um bom tempo. Se você curtiu esse debate, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse episódio com quem gosta de política e análise sem filtro. E comenta aqui embaixo o que você acha desse possível desfecho.